Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje meu entrevistado é um querido, super especial, já veio aqui no Fiscais, é o César Pegoraro. Ele é ambientalista, ecoeducador e um ativista que eu admiro muito. César, bem-vindo. Olá, satisfação estar aqui de novo. Satisfação é toda minha. O que é a casa ecológica? Nossa, a casa ecológica pode envolver um monte de questões, né? Eu acho assim que olhar com mais carinho para que a nossa casa não é uma casa isolada do mundo, né? Então situar a nossa casa nos fluxos da natureza. Então assim, olhar com mais carinho para o que está entrando e de onde vem, olhar como é que as coisas circulam ali dentro para que a energia não se perca, né? Para que a gente dê melhor utilidade para as coisas que estão ali dentro, inclusive para a gente evitar de ficar acumulando um monte de coisas. É olhar um pouco para tudo isso, assim, como é que estão os fluxos dentro da casa, né? Otimizando esses fluxos, né? Melhorando toda uma relação entre elementos que estão dentro de uma casa. Dá para transformar 100% uma casa, né? Dá para transformar 100% uma casa, mas assim, eu acho que olhando desde as coisas mais simples, né? Às vezes as pessoas já oferecem uma resistência assim, de falar, o que eu faço com o meu lixo? Põe tudo pro lixeiro. Não, então peraí. Começando pelo lixo, que é uma coisa que todo mundo produz, ainda mais olhando que a maior parte das pessoas vivem em cidades, né? Então, assim, se a gente já começar por essa questão dos resíduos, então, assim, olhar um pouco de onde veio, então, que embalagens a gente está pondo para dentro de casa, que produtos a gente está pondo para dentro de casa, né? Olhar assim, estou separando para uma coleta seletiva, não estou fazendo uma compostagem na minha casa, não estou... que métodos de compostagem eu estou utilizando, porque de repente eu posso compostar 100% daquilo que seria um resíduo orgânico ali, né? Frutas, legumes, verduras, restos de comida cozidas, tudo. Posso reaproveitar tudo isso dentro de uma casa. Então assim, acho que começar com essa coisa do resíduo que todo mundo produz é um pontapé inicial, né? E depois olhando logicamente que para a questão consumo de energia, aquecimento da casa, refrigeração da casa, iluminação dos ambientes, enfim, se começa a economia de água, né? Então tem várias maneiras de economizar, de lidar com essa questão de água. Qual que é a diferença entre o pensamento de uma casa ecológica para a permacultura? Então, na verdade, a permacultura é uma das grandes fontes, aí talvez uma grande inspiração para uma casa ecológica, né? Então, assim, acho que tem uma relação bastante forte com o tema permacultura, né? Que justamente vem buscar isso, né? A cultura do bom senso, né? Como é que você, olhando para a tua casa, você tem um bom senso com aquilo que está lá, evitando os exageros, evitando os desperdícios, otimizando tudo que está ali dentro. Então, assim, a permacultura sem dúvida, é uma super inspiração para a casa ecológica, né? Se a gente for olhar mesmo pela visão permacultural ali, desde como a gente constrói, como é que a gente aproveita elementos que estão no próprio terreno, né? Ao invés de ter aquela coisa assim, aplana tudo, traz bloco de cimento que eu não sei de que pedreira que veio esse cimento, traz ferro não sei da onde que veio. Não, como é que você vai trabalhar até com elementos que estão na própria terra? Uma coisa que eu acho errado, não sei se você concorda comigo, que a gente bate muito na questão de como descartar o nosso lixo. E é o final do processo, é o final do ciclo, ao invés de pensar nele inteiro, principalmente no começo do ciclo, que é a própria compra, né? Talvez até olhar um pouco antes da compra, né? Olhar para o produtor, né? Falar assim, de onde vem esse material? E talvez também ter esse filtro, assim, será que tudo que a gente tem consumido hoje em dia é necessário? Nos é útil? Qual o tempo de utilidade? Né? Ou será que a gente está sendo mais induzido pelo mercado, assim, a falar, pô, eu tenho que ter uma maneira de eu me incluir, né? Eu serei mais bem visto na sociedade se eu tiver tal produto, se eu tiver tal carro, se eu vestir tal marca, do que de repente uma precisão, né? Não sei se eu tenho precisão de tudo isso. Então, assim, ó, eu acho assim que, de fato, essa questão do resíduo tem que ser olhada lá, onde ela é produzida, né? Então, assim, você olhar não só para o que está entrando, mas o que vem antes, como é que está essa cadeia produtiva?
né? Então, tem uma discussão bastante forte hoje em dia que, por uma questão do barateamento da produção, opta-se muito por você ter produção ou com mão de obra semi-escrava, ou produtos ambientalmente inseguros, ou a gente vai produzir em locais que não respeitam os direitos trabalhistas, né? Então, Ou estrangeiros. ou estrangeiros, né? Então, dizendo isso até com relação, por exemplo, quantos casos a gente teve, pensando no Brasil, não vou nem olhar ainda para a China, depois a gente fala da China, mas olhando para o Brasil, por exemplo, a gente teve no ano passado 2.000, segundo o Ministério do Trabalho, 2.000, quase 2.200 pessoas libertadas de regime análogos à escravidão no Brasil, né? Então, peraí, que marcas estão envolvidas com isso? A maior parte desses produtores eram produtores agrícolas ligados a grandes latifúndios, inclusive alguns desses latifúndios ligados a políticos. Então, né, você começa a fazer esse fio da cadeia, você fala assim, puxa vida, né? Então, a cadeia produtiva tem um peso bastante grande, tem um impacto bastante grande no planeta. Então, assim, a questão do resíduo tem que ser olhada lá na frente, assim, qual que é a pegada ecológica dessa cadeia produtiva? Como que o consumidor pode discernir isso, essa questão dos produtores na hora da compra? Bom, eu acho que tem uma coisa, assim, bastante... Um filtro que eu aplico muito e normalmente dá muito certo, que é o seguinte: nesse mundo não existe mágica. Então, por exemplo, preços imbatíveis, preços extremamente baratos, promoções extremamente enlouquecedoras, me desculpa, elas não existem. Toda vez que a gente vê assim um preço normal de um produto, vamos supor, é R$5, você encontra um produto similar por R$1,50, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou um está sendo extremamente picareta e tendo um lucro acima do que deveria, ou o outro está sendo extremamente picareta e está sonegando alguma coisa, alguma informação para o consumidor. Né? Eu vou comprar, por exemplo, eu compro muito alimento orgânico em casa. E aí esses dias aconteceu uma coisa que era assim, eu fui comprar um quilo de tomate, estava acho que R$7 do orgânico, e eu vi numa propaganda num desses hipermercados, né? Hipermercado vendendo comida é bem engraçado, né? Eu acho bem... Mas aí o hipermercado vendendo, sei lá, a R$1,50 o que ele dizia ser o mesmo tomate. Então, peraí, será que o produtor que eu compro direto dele e me vende a 7, será que ele está querendo construir um palácio, alguma coisa assim? Ou será que o supermercado é super legal, é super bacana e me ama, por isso que vende tão barato assim, porque ele me quer bem? Alguma coisa tá esquisita aí, né? Só que o produtor eu conheço, né? Um cara extremamente honesto, fui lá comprar dele, da família dele, sei que é uma pessoa super humilde, etc e tal, e é o custo de produção de um orgânico, né? Então, peraí, como é que o mercado está conseguindo vender a este preço, né? Como é que foi essa produção? Então, assim, quando eu fui estudar a cadeia produtiva desse tomate que chegou no hipermercado, eu falei, nunca mais eu quero comprar comida nesse lugar, porque não concordo com este regime que está sendo imposto, né, para conseguir este preço. As sacanagens todas que moram atrás deste preço. Quais são as sacanagens todas? Esses hipermercados, quando vão comprar, quando eles vão atrás de comprar um produto, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eles abrem para vários produtores e começam a jogar com eles. Falam, ó, quanto é o teu? É 2. Quanto é o teu? Teu 1,90? Ó, ele me fez 1,90. E você? 1,70? 1,70. Ó lá, fez 1,70 aqui. Quanto? 1,30, quem dá menos, quem dá menos? 90 centavos. Tem alguém que dá menos? 75 centavos, consegui, pronto. Aí o cara compra uma tonelada de tomates. O produtor vai lá, vendendo a um preço mais barato, chega com uma tonelada de tomates lá e entrega para o cara do supermercado. Só que entre o transporte, o acondicionamento, a exposição, o manuseio das pessoas, você perdeu 200 quilos de tomate. O mercado não paga por uma tonelada de tomate, porque ele só vendeu 800 quilos de tomate. Então ele não vai te pagar por uma tonelada. Então ele fala, produtor, teu preço era bacana, mas eu pago por 800 quilos de tomate que eu vendi. Os outros 200 se perderam. Lamento, mas esmagou, caiu no chão, o pessoal apertou, estragou. Acontece isso? Sim. Ficou depositado muito tempo lá no dia de calor, amadureceu muito, não podia pôr na gôndola. Você perde, mas o pagamento é feito sobre o quanto se comercializa, não o quanto você tira do produtor. A gente lá em casa há muitos anos participa de uma rede de consumo de alimentos orgânicos. Então é uma galera que se organizou para comprar alimentos orgânicos para mais pessoas. Então eles nos ajudam isso, organizando um grupo de consumidores, né? Legal. E um grupo de consumidores que dialoga direto com os produtores. Então assim, não é que a gente tem atravessadores no meio, né? A gente tem um mercado,
um varejão, um sacolão, alguma coisa. Não, é o produtor conversando com a gente e a galera no meio facilitando esse diálogo, promovendo encontros. Então isso pra gente já foi legal, porque, por exemplo, para a questão de alimento, a gente tem conseguido hoje em dia alimento orgânico na cidade a um preço extremamente camarada. Orgânico passou a ser uma coisa de modismo, né? É super bacana consumir orgânicos. Então assim, o supermercado classe AA vai vender orgânicos não pelo preço real, mas o quanto ele acha que a galera que vai consumir lá pode pagar. Então assim, com certeza para o produtor, ele pagou o mesmo tanto que o produtor vende direto para mim. Só que ele vai botar o dele em cima e vai falar assim, meu, quem quiser bancar, banca. E aí a questão do modismo, do estar dentro, né, faz com que essas pessoas, de repente, vão lá e consumam o seu orgânico, mas pagando uma exorbitância, porque o orgânico não é tão mais caro assim do que os alimentos com agrotóxicos, os alimentos convencionais aí, né, produzidos de uma maneira não muito segura. Quanto que a gente consome de agrotóxico? Pergunta delicada essa, né? Em média, né? Então, desde 2008, tem um dado bastante bacana, assim, desde 2008 o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? A gente vem se mantendo nessa liderança, nesse, né, número 1 no ranking dos maiores consumidores de veneno, né? Veneno para comida, né? Até meio antagônico a gente falar isso, né? Comida é vida, a água é vida e a gente trata tudo isso com veneno. Mas, enfim, tem uma campanha chamada Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, que fez um cálculo extremamente simples, assim, quanto se vende de agrotóxico no Brasil, quanto a gente produz em toneladas de alimentos. E a gente chegou à fábula de que cada brasileiro significa 5,2 litros de agrotóxico por ano, né? Então assim, imaginemos nós isso diluído no nosso prato, que delícia, né? Então assim, sempre bem delicado, né? Assim, aí a gente volta para a questão das mágicas do preço, né? Como é que a gente vai conseguir uma mágica no preço? Claro. Né? E como é que politicamente tudo isso está amarrado, né? Porque um cara que tem um agricultor familiar que vai plantar a sua safra lá, a gente tem uma coisa chamada seguro produção, né? Seguro agrícola. Então você corre o risco da tua produção não dar o quanto você está planejando ela dar, então você tem um seguro que possivelmente cobrirá a tua perda no campo, que lidar com a natureza é essa oscilação, né? Não tem uma coisa sempre certa. O seguro, a contratação desse seguro, seguro produção, está relacionada diretamente à apresentação de notas fiscais dos produtos, semente transgênica, fertilizante químico e pesticidas, herbicidas, os agrotóxicos, né? Então, se você apresenta as notas fiscais, você tem seguro. Se você não apresenta, você é obrigado a devolver o teu crédito agrícola, ou você não tem direito a receber o teu seguro produção, né? Então, peraí, por que um produtor de orgânico não tem esse benefício todo, né? Porque aí tem toda uma amarração político-financeira, né? Bancada ruralista, grandes transnacionais involutivas, né? Várias delas aí super conhecidas. Você, como cidadão tão ativista aí nessas questões ambientais, qual a sua dica para cada um que está assistindo? Pequenas coisas, mas que a gente faz e que pode fazer diferença. Muito dessa, assim, a gente tem que cada vez mais começar a se sentir cidadãos e cidadãs, né? E o que seria essa cidadania que eu tanto bato, assim, insisto ao longo de tantos anos? É a coisa de você, de fato, ser uma pessoa que sabe dos seus direitos e dos seus deveres. E, portanto, sim, quando é de meu direito, eu vou correr atrás. Quando é de meu dever, eu vou cumprir, né? A gente tem algumas leis no Brasil que, lamentavelmente, não estão em nenhuma constituinte, não estão em lugar nenhum, que são leis que, lamentavelmente, estragam muito o mundo, né? Que é a lei do mínimo esforço, a lei da vantagem, né? E são leis que acabam, às vezes, fazendo com que as pessoas falem assim, pô, eu não quero me envolver com o poder público. A primeira grande dica que eu dou é que a gente precisa se envolver mais com essas questões, né? A gente não foi educado para ser politizado, para ser cidadão, mas a gente tem que ser uma coisa meio fórceps ali, a gente tem que virar cidadão na marra, porque enquanto a gente não assumir que essa aqui é a nossa casa, né, que o planetinha é a nossa casa, e a gente tem que cuidar dele porque é a nossa única casa, ele vai continuar passando por esse monte de mazelas que a gente vê, dessas degradações todas, dessas sacanagens políticas, econômicas todas que estão ao redor do mundo, enquanto a gente fica refém do nosso consumismozinho, né, das nossas pequenas felicidades, né? O Brasil não é um lugar para se endividar com os juros que a gente tem aqui,
A questão do consumo é uma triste ilusão, que a gente às vezes se insere, acha que pô, é super legal ter um monte de coisa nova, um monte de coisa legal, mas a gente acaba criando armadilhas não só pra gente no presente, mas a gente também está abrindo brechas para deixar um mundo pior para o futuro. E muitas vezes serão nossos filhos, netos, filhos de amigos, sobrinhos, parentes, amigos queridos, que estarão lá daqui 50, 100 anos, num mundo que talvez não tenha lá muitas condições interessantes para a gente, para se estar aqui. Então assim, seria muita sacanagem de nossa parte não ter esse olhar de carinho para com o futuro, né? Então assim, baseado nisso, em tudo isso, acho assim que pequenas práticas, pequenos hábitos, acho que são a solução para a gente. Então, acho que assim, olhar para a nossa casa, que é o lugar que a gente às vezes mais convive, mais fica lá, e começar de repente a olhar para essas pequenas coisas. Minha conta de água, posso melhorar? Como? Pequenas dicas, pequenas coisinhas, regular a descarga, coletar uma água de chuva, dia que chove, bota um monte de balde lá, e usa essa água para regar tuas plantas, elas vão adorar, para lavar uma varanda, bota redutor de vazão nas torneiras, acho assim, que começa a plantar em casa, acho que a relação com as plantas abre uma perspectiva muito grande para a gente começar a entender mais desse fluxo, sabe? Planta um temperinho ali, mora em apartamento, não tem problema, pega uma bacia furada ali, planta tua cebolinha, tua hortelã, teus temperinhos, né? Um orégano, uma coisinha assim, já é começa a ser uma relação diferente, porque uma hora essas plantas vão pedir composto, vão pedir adubo, e o adubo você pode fazer do teu lixo, né? Participa da coleta seletiva, acho que estude soluções interessantes para sua casa, desde iluminações mais legais, cores que valorizem o ambiente, iluminem o ambiente ao invés de fechar, olha o que você está compondo para dentro da tua casa, né? A gente tem muito isso, né? De onde é que vem? Olha a procedência, valorize produtos nacionais, né? Procura saber a história das empresas que a gente está consumindo, né? Então, pô, tem várias empresas alimentícias que fazem uma propaganda linda na televisão, mas são extremamente picaretas pelo outro lado, né? Estão envolvidas com monopólio de mercado, estão envolvidas com quebra de concorrentes menores e, portanto, com menos possibilidade de negociação. Então, assim, eu acho que por aí a gente começa, são pequenas coisas, tudo que eu falei é muito pequeno, né? Mas eu acho que começam a nos levar para grandes reflexões. E assim que a partir do momento que você começa a mexer em uma coisa da tua vida, um pequeno detalhe, que seja uma coleta seletiva, e aí você vai falar, pô, para onde eu vou destinar essa coleta seletiva? Ah, de repente eu vou ter uma cooperativa aqui no bairro. Então pronto, você vai saber que tem uma cooperativa, você vai começar a olhar mais para os teus resíduos, quando você olha mais para os resíduos, você olha mais para o que você põe dentro da tua casa, e pronto, começa uma cadeia virtuosa, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Sair da cadeia viciosa que a gente tem vivido há vários anos do mercado e começar a olhar para as virtudes, que a gente pode transformar o meio pelas nossas atitudes do dia a dia. Muito bem. Muito obrigada, César. Obrigada pela vinda. Valeu. Tudo de bom. Obrigada a vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia. A gente tem o site, quem entrou pela metade, assistiu o programa pela metade, tem o site fiscaisdanatureza.com.br, tem essa entrevista na íntegra. Muitas outras também, para vocês aprenderem um pouquinho mais, tá bom? A gente tem Twitter, Facebook, tudo vocês encontram no site. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.